Olá, pessoal. Aqui é a professora Naira e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os componentes celulares. Então, é costume dizer que as partes básicas de uma célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Porém, sabemos que nem todas as células elas apresentam material genético delimitado por uma membrana, sendo muitas vezes observada a presença do material genético disperso, solto no citoplasma. Dessa maneira, o mais correto a dizer é que todas as células elas vão apresentar membrana plasmática, citoplasma e material genético. Esse material genético pode estar ou não envolto por membrana, formando um núcleo. Ou seja, uma célula obrigatoriamente possui uma membrana plasmática, um citoplasma e um material genético. Vamos agora conhecer cada uma dessas estruturas. A membrana plasmática ela é um envoltório que vai delimitar a célula. Ela consiste em uma bicamada de fosfolipídios, no qual estão inseridas proteínas de maneira assimétrica, de maneira aleatória. A membrana plasmática ela relaciona-se com a troca de substâncias entre a célula e o meio externo. Ela é capaz de selecionar o que entra e o que sai da célula, deixando apenas algumas substâncias passarem por ela devido à capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Por isso, a gente pode dizer que a membrana plasmática ela apresenta permeabilidade seletiva. A membrana plasmática também é responsável por captar sinais externos, garantir proteção à estrutura da célula e é responsável por delimitar a célula separando o meio interno e o meio externo, como eu já falei anteriormente. Nas células vegetais, coordena a síntese de agrupamento de microfibrilas que vão formar a parede celular, localizada externamente à membrana plasmática. Já a parede celular, ela é uma estrutura presente nas células vegetais que diferencia das células animais, né? Tem como principal função evitar que a membrana plasmática das células se rompa, garantindo à célula elasticidade e resistência às tensões físicas e químicas. A parede celular ela também vai atuar delimitando o tamanho da célula, bem como a forma, e é responsável por conferir ao tecido uma textura. A depender do tipo de célula na qual a parede celular vai estar inserida, ela poderá adquirir diferentes formatos. A parede celular é formada basicamente de celulose e, como eu falei anteriormente, ela vai garantir rigidez, prevenir rupturas da membrana e proteger a célula, entre outras funções. O citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática. Nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo celular. Nas células procariontes, está disperso, o núcleo não tá presente, ou seja, o citoplasma ele não está entre um e outro. O citoplasma ele é formado por uma matriz gelatinosa, denominada citossol. E é no citossol que estão imersas as organelas celulares, como mitocôndria, complexo golgiense, retículo endoplasmático, entre outras. Vale salientar ainda que o citoplasma de todas as células são encontrados os ribossomos, que são os minúsculos complexos capazes de realizar a síntese de proteínas. Estruturalmente, nós temos o núcleo, que é onde vai conter a informação genética do organismo, no caso da célula, e ela é uma estrutura essencial para o funcionamento adequado da célula. É o núcleo que vai garantir o metabolismo celular. Agora nós vamos falar um pouco sobre as organelas. As organelas são pequenas estruturas localizadas no citoplasma, mergulhadas no citossol, que seria a região interna da célula, e a função dessas organelas é garantir um bom funcionamento das células, tais como digestão, quebra de moléculas, sintetização, transporte de proteínas, entre outros. Primeiro vamos falar sobre o retículo endoplasmático. Existem dois, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome devido à sua estrutura rugosa. O retículo endoplasmático é uma organela membranosa que forma uma espécie de rede complexa.
Em algumas porções dessa estrutura, é possível observar a presença de ribossomos aderidos, que seriam esses grânulos. Nas porções em que não existem esses grânulos, é o que nós chamamos de retículo endoplasmático liso. Inúmeras funções podem ser atribuídas ao retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso é mais associado com a produção de proteínas. Ele sintetiza e transporta proteínas para outros locais fora da célula. Já o retículo endoplasmático liso, ele é responsável por sintetizar lipídios. O Golgi, ou complexo golgiense, é uma organela formada por várias vesículas achatadas e distribuídas umas sobre as outras, empilhadas. As principais funções do complexo de Golgi é armazenar, modificar e exportar as proteínas que foram sintetizadas no retículo endoplasmático e também sintetizar carboidratos do tipo polissacarídeos. Então, os lisossomos, eles são uma estrutura envolta por uma membrana que no seu interior vai apresentar cerca de 40 enzimas relacionadas com a digestão intracelular. Apesar de estarem presentes em todos os tipos celulares, são encontradas em maior quantidade naqueles que realizam fagocitose, como algumas células de defesa do organismo. Ou seja, o lisossomo está responsável por digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. E as enzimas existentes no lisossomos, elas são responsáveis pela digestão na célula. Os peroxissomos são organelas esféricas delimitadas por uma membrana. Nós podemos ver aqui o formato dela esférico e ela delimitada pela membrana, né? É uma bicapa lipídica também. É responsável por oxidar substratos orgânicos. Nessa reação de oxidação, o peroxissomo ele vai produzir peróxido de hidrogênio, que é quebrado no interior da organela, dessa organela, né, do peroxissomo, pela reação de catalisação. O peróxido de hidrogênio seria o H2O2, a famosa água oxigenada. As mitocôndrias são organelas celulares presentes em praticamente todas as células eucarióticas. Ela é responsável pelo processo de respiração celular e elas são encontradas em maior número em células e nas regiões celulares em que há o maior gasto energético. As mitocôndrias, elas originam-se de organismos aeróbios há cerca de 2,5 bilhões de anos e apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma dupla membrana e um DNA circular. Os centríolos são estruturas celulares que vão auxiliar no processo de divisão celular, processo de mitose e meiose. Eles auxiliam os cromossomos a se separarem na hora da divisão. Estão presentes também em cílios e flagelos. São formados por microtúbulos e vão auxiliar na locomoção de alguns tipos celulares. Nós vamos falar sobre algumas organelas que estão presentes especificamente nas células vegetais. Os vacúolos são envoltos por uma membrana e possuem em seu interior um líquido denominado de suco celular. Os vacúolos eles garantem a reserva de substâncias como a seiva e atuam no mecanismo de pressão osmótica, conhecido como tugor. O tugor ele vai regular a entrada de água e a rigidez dos tecidos vegetais. Os vacúolos eles também agem em organismos procariotas. Também existem em organismos procariotas, como as bactérias. São responsáveis pelo armazenamento, ingestão, digestão e eliminação de substâncias. Os plastos ou plastídeos são organelas típicas das células vegetais. O plastídeo mais conhecido é o cloroplasto, que é uma organela responsável pelo processo de fotossíntese e é rico em clorofila, que é um pigmento verde. A forma e o tamanho pode variar conforme o tipo de célula e o organismo em que o plástico vai se encontrar.
O citoesqueleto é uma rede complexa de fibras encontrada nas células eucariontes que permite adotar diversos formatos e executar os mais variados movimentos. Ele é composto por 3 tipos de estruturas moleculares: os microtúbulos, os microfilamentos ou filamentos de actina e os filamentos intermediários. O citoesqueleto ele apresenta, portanto, várias funções, as quais podem ser resumidas como garantir a forma e sustentação mecânica da célula, promover o movimento de organelas e vesículas citoplasmáticas, atua na contração celular e possibilita a movimentação por meio desses microfilamentos encontrados na sua estrutura. Os ribossomos são organelas formadas por 2 subunidades, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, em forma de grânulo, uma maior e uma menor, composta por RNA ribossomal e proteína. A função dessa organela é ligar aminoácidos para a síntese de proteínas necessárias para determinado organismo. Ela vai atuar também no controle e regeneração das células e são encontradas tanto em indivíduos eucariontes como procariontes. Agora, após você ter assistido o vídeo e ler o texto que foi proposto, você está preparado para responder as questões. Agora, atenção, você vai copiar as questões no caderno, responder de acordo com o que foi visto, tanto no vídeo como no texto, vai tirar a foto e me mandar pelo WhatsApp. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.